Então quer dizer que o Neymar ele já jogou aí pelo Santos, mas a coisa não ficou muito boa não, como estão tentando dizer. Acho que inclusive o Neymar atrapalhou o Santos, né? Será que ele não atrapalhou não? Vai ser um caldeirão fervendo a presença dele em campo? Ele impacta pros times aí, como por exemplo, Lucas Moura e Oscar impactaram positivamente? Eu quero trocar uma ideia com você hoje aí, seja muito bem-vindo aqui na coletiva do Juba, beleza? Vamos juntos nessa jornada aqui desse vídeo aqui então, porque é o seguinte, o Neymar ele estreia contra o Botafogo de Ribeirão, enquanto está 1-0. Isso é importante dizer, Neymar reestreou, Santos, 1-0 pro Santos, o Botafogo empatou o jogo, e isso não pega nada? Não tem que dizer que o Botafogo empatou o jogo, que o Santos piorou depois que o Neymar entrou? E aí você fala, Juba, você tá maluco, cara? Como assim? Piorou depois que o Neymar entrou? O cara, ele consegue ter umas jogadas de efeito, bolas que ele toca pra frente. Vamos então analisar aí. O Guilherme, que é o melhor atacante do futebol paulista na atualidade, tá jogando mais que o Depay, mais que os atacantes mesmo ali, os camisa 9. Ele não é o 9, né? É o Tiquinho, mas ele é artilheiro, ele é um dos melhores que tem. O futebol dele meio derrete quando o Neymar entra em campo, porque ele para de ser um ponto focal. Ele deixa de ser o ponto focal do time do Santos. E quando eu olho pro Soteldo, que pra mim é o cara mais habilidoso do futebol brasileiro em termos de drible, tem um Lucas Moura, tem agora o Neymar que voltou, indiscutível, tem alguns caras que conseguem fazer a figura do drible com total facilidade e maestria. E esse rapaz aí, o Soteldo, ele é um dos principais dribladores do futebol brasileiro. Quando o Neymar entra em campo, o futebol do Soteldo desaparece. O que aparece um pouquinho mais é o Tiquinho Soares pra tentar jogar pro Neymar. Tentar fazer o pivô pro Neymar. É muito claro. Falar, mas tá certo, você tem que fazer o pivô pro Neymar. Ora, quem tá do lado dele é o Neymar, não é o Zezinho da esquina. Beleza. Só que o Neymar, no Paris Saint-Germain, com essa questão de todo mundo jogar pro Neymar, ele ganhou o campeonato francês também, né? Não dá pra negar também que ele ganhou o campeonato francês só. Champions League nem fez sombra ali pra ganhar, enquanto o cracaço do Paris Saint-Germain. E aí o que me pega também, além de todos esses pontos, é a arbitragem do futebol brasileiro, tá? Porque o cara joga deitado. O cara é o Caicai, não é nenhum hater aqui não, mas essas coisas dele ficar caindo, os companheiros desaparecerem do jogo, tudo que vai atrapalhando o entorno do Neymar, pro Neymar poder jogar, é muito do que acontece com a seleção brasileira também com o Neymar. Eu sei que muita gente vai falar, tá, mas sem o Neymar no Brasil a seleção piorou, e eu concordo. Com o Neymar estava ruim porque é tudo ao redor do Neymar. E se o Neymar falta a figura que chama jogo. Tudo isso também é verdade. Mas não quer dizer que esteja bom, né? Não quer dizer que seja uma geração vencedora da seleção brasileira, porque não é. A era Neymar não tem título assim de Copa do Mundo e vai ser quase impossível ganhar. Quando vai pra Champions, um cara igual o Vini Júnior, o Rodrigo, os caras ganham Champions. Agora, chega na seleção, junta com o Neymar ali, não acredito nem um pouquinho que vá dar certo. Vou torcer muito, mas não acredito que vá dar certo. O Neymar, além de apagar e ofuscar muitos dos companheiros dele, é claro que é natural que os holofotes estejam todos voltados pro Neymar, e isso é muito indiscutível também. Tem que voltar os holofotes, a fama, a grandeza do nome, isso tudo é indiscutível. A arbitragem caiu no caicai do Neymar e ficar marcando faltinhas o tempo todo é sacanagem. Teve até um jogador expulso do Botafogo que não teve nenhum sentido aquela expulsão. Ademais, né, continuando nesse aspecto aí, o Neymar ganha fortuna. Não sei quanto que o Santos vai conseguir pagar pra ele, mas pensando no que o Neymar ele rende pra ele próprio e tanto ir pro time, eu acho que ele rende muito mais pra ele. O Jorge Jesus, lá no time dele da Arábia, que tava com ele, falou, não dá pra jogar. Ele não alcança mais a forma física de antigamente. E na hora de ser competitivo, o Neymar não alcança mais a forma física. Falar essas coisas do Neymar, o grande craque do futebol brasileiro hoje, pra alguém que acreditar e confiar em mim, é claro que é um banho de água fria. É claro que é uma notícia muito ruim. Todo brasileiro gostaria de ver o Neymar triunfando, brilhando, uma Copa do Mundo conquistada, tudo isso seria legal pra caramba. É lindo de ver o Neymar voltando pro Brasil, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e tal. Mas o quanto que isso produz de verdade?
Eu vi no São Paulo, por exemplo, Lucas Moura e Oscar. O Oscar, um cara quase tão bem pago quanto o Neymar. Não tanto, mas em alguns momentos da carreira ele estava ganhando mais dinheiro do que o Neymar, inclusive. E aí o cara, ele vem pro São Paulo. O próprio Luciano não perde a posição. Caleri continua fazendo golzinhos. Lucas Moura, o grande destaque. E o Oscar, de maneira totalmente modesta, ele vai conquistando seu espaço, mas não é na carteirada. É conquistando dentro de campo. É conquistando realmente o seu espaço porque ele vem pra somar pro time. O time não é dele, não é do Oscar. O time não é do Lucas Moura. O time é do São Paulo e o cara tem que jogar. A mesma coisa aconteceu com o Memphis Depay, que também tem uma grandeza de nome gigantesca ali, que jogou na Europa. Times como Manchester United, a âncora do planeta Terra, o time mais lixo do mundo. E o Barcelona, que é um timaço. E o Depay jogou lá. Artilheiro de seleção holandesa, um baita jogador, um nome gigantesco, Depay. E ele também chega no Corinthians, Garro brilha, Yuri Alberto brilha, ele consegue fazer com que o time cresça com ele lá, e não apenas ele próprio. O futebol, quando você tem um cara igual o Luis Soares, que veio aqui pro Brasil também, que é um nome do tamanho do Neymar, não veio pra joguem pra mim e acabou. Ele era parte do time. É claro, quando você é o centroavante, o time inteiro jogar pro centroavante é mais normal. Quando você pega um cara igual o Neymar e o Soteldo na ponta direita, o Tassiano na direita, os caras não veem a cor da bola, porque tudo tem que passar pelo pé do Neymar. E ele pega, e ele prende, ele segura, ele pensa o passe. A marcação adversária, enquanto isso, ela vai se fechando. Ela vai se colocando na posição de marcadores. Aí um cara igual o Tiquinho e um cara igual o Guilherme, que estão muito bem ao lado de Soteldo, os caras param de jogar. O Santos teve várias derrotas seguidas. Vem falar, o Santos tá bem, também não é verdade. Claro que não é verdade. Mas empatar com o Botafogo de Ribeirão Preto, com o Pedro Caixinha ali treinando o time em casa, aí também a estreia do Neymar... Aí também não dá pra passar o pano, não dá pra você esquecer desses fatos. O Santos, depois que o Neymar entrou, ele piorou tanto enquanto coletivo que ele chegou a tomar o empate do Botafogo de Ribeirão e não ganhou, mesmo após o Botafogo ter um jogador expulso. Quando eu olho pra um time igual, por exemplo, do Palmeiras, não tem destaque de jogadores de maneira individual, é pouco. É um Endrick, é um Estevão, normalmente um cara da equipe de base. É o Abel Ferreira, que de uma maneira fortíssima, ele faz aquele coletivo do Palmeiras ser um time vencedor. Pode ser ele Gabriel Menino, Zé Rafael, Rafael Veiga, caras de pouquíssima expressão, enquanto individual e muito mais uma expressão falada, dita e clara no espírito coletivo que eles fazem. O Palmeiras, nessa gestão de Abel Ferreira e Leila Pereira, até mesmo o Paulo Nobre, ele leva muito para aquilo que o São Paulo foi em 2006, 2007, 2008, 2005. Cadê o grande cracaço no time daquele? Não tinha. Mas um técnico igual o Muricy, igual o Abel Ferreira, conseguem, com esses elencos absolutamente equilibrados e o futebol sendo tratado de forma coletiva, um jogando pro outro, um marcando pro outro, eles conquistaram tudo, tanto o Abel quanto o Muricy. Agora o Santos leva o Neymar. A grande mídia, nossa, que coisa maravilhosa, tá tudo lindo, tá tudo... Está tudo lindo mesmo? Será que o espírito Neymar do Paris Saint-Germain, porque no Barcelona ele era também do coletivo, Neymar, Messi, Luis Soares, Busquets, Iniesta, quem que o Neymar poderia pôr no bolso? Iniesta e Messi. Jamais que ele iria folgar naquele time. Agora, depois que ele foi pro Paris Saint-Germain, aparentemente não se dá muito bem com o Mbappé. Aparentemente na seleção brasileira, ele é um jogador que o talento individual precisa se sobressair a qualquer custo, e é tão a qualquer custo que o Brasil vive uma das piores eras de sua história, que é a era Neymar. E isso é por causa de vaidade do Neymar? Isso é por causa do ego do Neymar? Isso é por causa do individualismo do Neymar? Isso é porque o Neymar tem realmente que brilhar sozinho? Eu acredito que sim. Eu acredito que tem muito a ver com isso. O Dorival Júnior está numa seleção brasileira agora, falando que quando o Neymar voltar vai ser melhor. Mas e pro Neymar? Ele vai aceitar o Dorival Júnior na seleção? Não foi o Neymar um dos caras que um dia foi o responsável pela demissão do Dorival no Santos?
se recusando a aceitar uma ordem direta de não bater um pênalti. Não foi o Neymar, tudo bem, ele era mais novo, ele era um menino Ney, não era esse homem zarrão Ney aí, né, que está até fora de forma, está fisicamente fora de forma e é visível, ele tá um pouquinho mais gordinho mesmo. Tendo ainda o Jorge Jesus falando que ele não consegue, o Dorival vai abrir as pernas, o Dorival vai aceitar de qualquer jeito, como o Pedro Caixinha tem aceitado, ou o espírito coletivo vai finalmente ter que falar mais alto nesse Brasil e também nesse Santos aí? Eu, hoje, acho o Neymar cracaço, vai ser complicado marcar. Mas ter o Oscar e o Lucas é um pouquinho melhor. Será que pro Corinthians não ter o Depay e o Garro? Será que o Palmeirense ter o Abel Ferreira e a Leila também não está melhor? Fala comigo aí. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, chega no likeão aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!